vamos para o momento da pregação. Queria apresentar, né? Tem que apresentar mesmo, sendo uma pessoa que é conhecida. O pastor Zé Bruno, é pastor na Casa da Rocha. Eu nunca lembro se é independência ou liberdade, porque na minha cabeça faz uma associação as duas coisas. Mas ele é pastor da Casa da Rocha em São Paulo, também é vocalista e guitarrista da banda Resgate, e eu considero um amigo, porque a gente vive trocando mensagenzinhas e tudo mais, a gente já gravou, né, no site que nós temos, no podcast que nós temos, o Zé já participou 2 vezes, e muito generosamente aceitou meu convite para vir falar aqui sobre a Páscoa, porque, para quem não sabe, ele fez uma série desde o primeiro domingo de janeiro, falando sobre a última semana de Jesus, e aí foi um pouco a minha inspiração e a minha ideia para fazer o convite ao Zé. Então, seja muito bem-vindo, Zé. Obrigada mesmo por estar aqui, estamos todos muito felizes. Legal, boa noite, galera. Espero que vocês estejam bem. Estão me ouvindo bem aí? Legal? O áudio tá bom? Sim. Maravilha, maravilha. Tamires, Jonathan, é um prazer sempre estar com vocês. Acho que nós nos conhecemos, foi num evento antes de eu gravar com vocês, não foi? Não, a gente gravou primeiro. A gente gravou no comecinho de 2019, e aí vocês vieram tocar aqui no dia que saiu o podcast que a gente gravou. Verdade. A entrevista que foi com você. E aí a gente te conheceu lá na comunidade, na Alcance, que foi? Foi na Alcance, né? Acho que na comunidade Alcance, Legal. Que vocês tocaram 2 noites aqui em Curitiba. Legal. Aliás, a gente curte muito Curitiba, eu gosto demais de Curitiba. Olha, assim, se eu não morasse em São Paulo e não tivesse grana para morar em Londres, acho que eu moraria, ou eu gostaria de morar em Londres, eu moraria ou em Floripa ou em Curitiba, é uma das duas. Porque aí tem a santa felicidade, né? E lá tem as praias, né? Então, minha tia-avó e meu tio-avô, que são como meus tios, muito próximos e queridos, moram aí em São José dos Pinhais. Então, quando a gente vai tocar em Curitiba, eu tento dar uma passadinha lá para vê-los. Eu cresci com eles, eles mudaram depois para aí. E quando eu conheci vocês também, foi uma identificação automática. Vocês são gente de papo simples e reto. E eu também gosto disso e tenho o maior prazer de estar junto com a galera que curte estar no Evangelho. Depois, obrigado pelo convite, pela oportunidade da gente conversar. E vamos lá falar sobre a Páscoa, né? Que nós acabamos de comemorar, de passar aí. Eu fiz o ano passado uma série também chamada O Caminho da Cruz. Eu decidi que todos os anos eu vou iniciar o mês de janeiro até a Páscoa, que depende do ano, vão ser 11, 12, 13 domingos, depende de onde cai o feriado, né, da Páscoa, mais 12, 13 domingos. Minha intenção sempre é, todo janeiro, eu já começar falando dessa realidade de Cristo na cruz. Porque a Páscoa, na verdade, ela é um evento eterno. Nós celebramos muito o Natal e é maravilhoso. Quantas memórias a gente tem do Natal, o nascimento de Jesus, um evento histórico por ser a encarnação de Cristo, né? Mas a Páscoa, ela é um evento da eternidade, ela é um evento que representa o ser de Deus, né? Então, preocupado com isso, eu falei, eu preciso falar mais sobre a Páscoa, falar mais sobre morte, sacrifício, ressurreição, amor de Deus. Então, ano passado eu fiz o Caminho da Cruz. Esse ano seria a mesma lógica das pregações, mas olhando agora por um outro ângulo. Aí eu pensei em falar da última semana. E mesmo assim, nesses 2 anos, ainda não falei de todos os detalhes. São muitos detalhes, né? Tem muita coisa para se falar em 12 domingos. Tem muito mais do que 12 acontecimentos, né? Mas, enfim, o ano que vem devo falar. Só vou mudar o nome, mas é sempre assim. É uma jornada que a gente começa o ano para culminar na Páscoa com a consciência do que ela representou. E eu fiquei pensando no que falar. Há algum tempo atrás, uma pessoa me fez algumas perguntas sobre a Páscoa. Há umas semanas atrás, que eu faço aquelas perguntas e respostas pela internet, e a indagação é que a Páscoa era um evento judaico e que nós não deveríamos celebrar.
Em segundo lugar, ela disse que mesmo que Jesus tivesse morrido numa Páscoa, que aquele era um evento da morte e nós cremos num Deus vivo, apesar da celebração da ressurreição no domingo, e tinha isso como uma obrigatoriedade a não ser cumprida. E eu me lembrei aqui de 1 Coríntios 11, 22, que diz... Eu vou ler bastante textos, tá? Não sei se vocês estão de Bíblia aberta, ou pelo menos vai anotando, depois vocês leem aí. Ele fala assim: o que eu recebi do Senhor eu também vos entreguei, disse Paulo, que na noite em que Jesus foi traído, o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor Thanatos, a morte do Senhor até que ele venha. E eu me lembrei desse texto e falei isso para essa pessoa. Nós celebramos a morte. E essa pessoa ficou indignada, dizendo, não pode ser isso. Primeiro porque é um evento judaico, depois que a gente não tem nada a ver com a lei, e a gente não pode celebrar a morte. Eu falei, bom, tudo bem, existe Bíblia online hoje, você entra nos sites e você baixa o texto, né? Na verdade, o copyright é das versões, o texto é domínio público. Você pode baixar uma Bíblia da SBB, da Vida Nova, pega o texto, baixa, apaga esse versículo, né, edita, faz a sua edição sem isso aqui e cria uma Bíblia para você. Né? Pode fazer isso, seria muito legal. Imagina, cada um pode fazer a Bíblia que quiser, né? O texto está lá, ele é nosso. Somos tipo coautores, né? Além dos 40 autores, nós somos mais um. Às vezes não muito inspirados pelo Espírito, mas de qualquer maneira, a gente vai ficar muito feliz. Porque é uma celebração do amor eterno de Deus. Eu vou ler rapidamente alguns textos que acho que vocês já conhecem, porque eles são muito comuns nas nossas celebrações, nos nossos cultos, como João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Esse Cristo, João está dizendo, que nasceu e que viveu entre nós, e que a gente andou com ele, como ele diz na primeira carta, depois eu vou ler também esse texto, ele é pré-existente, ele já existe antes da gente existir. Na verdade, sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele estava no princípio com Deus e ele já era Deus. Para nós, tem um relógio e um tempo dele aparecer, mas ele sempre foi o que ele é, porque ele é o que é desde que ele é. Aliás, essa foi a pergunta de Moisés a Deus quando Deus o enviou a falar a Faraó. E disse, Senhor, ninguém sabe, meu povo, como é que é o seu nome? A gente não sabe como é que o senhor chama. E ele disse, eu sou o que sou. Pô, mas que nome mais estranho, podia ser João, Barnabé, Bartolomeu, Ricardo, Coração de Leão. Eu sou. É uma resposta muito filosófica, né? Significa que eu eternamente sou. Vocês existem, mas eu sou o que eu sou. Vocês existem a partir de mim. Sem mim, vocês não existiriam. Eu não existo como vocês existem. Eu sou o que eu sou, e vocês existem a partir de mim. Eu não tenho existência, eu sou a própria existência. Eu apenas não tenho vida, eu sou a própria vida. Eu não tenho fôlego, eu sou o próprio fôlego. Eu sou a existência, eu sou o que sou. E a partir do que eu sou, vocês existem. É uma resposta muito profunda para Moisés, ou talvez alguém compreender naquela época, mas a revelação de Deus vai sendo confirmada, sedimentada a cada época, e nós vamos compreendendo através do Evangelho o que isso queria dizer. Aliás, em Colossenses capítulo 1, verso 13, Paulo diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, e de que ele é a imagem do Deus invisível. Quando Jesus apareceu, nós conseguimos ver o Deus que a gente não via, ele é a imagem do Deus invisível.
ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o primeiro, antes de tudo, ser criado, pois nele foram criadas todas as coisas no céu, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Eu acho esse texto fantástico, lindo demais. Ele é antes de tudo. Antes que nós existíssemos, ele já era e o que sempre será, porque ele é eterno, independente do tempo. Ele é Senhor soberano antes de toda a existência. Quando aconteceu isso, Zé? Para Deus não existe quando. Nós temos um quando, um começo, um meio e um fim, um Gênesis e um Apocalipse. Mas Deus é maior do que isso. O quanto? Infinitamente maior, porque ele é eterno. A nossa existência diante da eternidade é um ponto, é uma gota, é um lapso. 1000 anos é como um dia, mil anos é como um dia é como 1000 anos. Para Deus, olhar presente, passado e futuro é como um lapso, porque ele é muito maior do que o tempo. É por isso que nós, na humanidade, desde o começo até o fim dela, nós jamais conseguiremos compreender Deus, porque nós nunca teremos tempo. Porque ele é eterno para ser compreendido no nosso espaço, de sejam lá quantos séculos ou milênios que vai existir a nossa raça humana. João capítulo 17, verso 3, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste, a oração de Jesus sacerdotal. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Porque antes de tudo existir, ele já era. Meu, que coisa doida! Antes que tudo existisse, lá ele já estava. Em Apocalipse 13:8, quando João está ali falando da visão que ele teve sobre a besta, ele diz assim: adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Não é apenas ele ser pré-existente ou antes da existência. É o fato dele ser cordeiro e ser morto desde a fundação do mundo. Não, mas ele não foi crucificado no meio da história? No meio da história, para nós que temos tempo, mas para ele que o tempo é um lapso diante da sua eternidade, ele sempre foi. Quando ele foi crucificado? Ele é crucificado. Ele é eternamente sacrifício, porque ele é amor. E amor é um sacrifício. Amor não é um sentimento. O amor não é... O sentimento é paixão, é desejo, é afeto, é carinho, é arrepio. Tem muitas coisas boas que acontecem na relação dos amigos ou dos amantes, dos casais. Mas o amor é algo muito mais complexo do que apenas um arrepio que a gente tem ou um sentimento, uma paixão que a gente tem. Ele, na verdade, é um movimento sacrificial em direção a alguém. Porque quando você de verdade ama alguém, você não se importa com os preços que você paga, os sacrifícios que você faz. Quando você tem filhos, você percebe o que significa isso. Quando você tem alguém que você ama de verdade, você protege, você cuida, você cobre, você cerca, você não deseja que nada de mal aconteça àquela pessoa. Quando uma mãe demonstra o seu amor, é quando só tem um bife, ela deixa para o filho e come o ovo e o arroz com o ovo. É quando você coloca o seu guarda-chuva sobre a sua namorada e você anda na chuva. É quando você deixa de lado alguma coisa que você quer comprar para satisfazer alguém. É quando o seu filho está no hospital e você fala, eu mesmo vou doar o meu rim, eu mesmo vou doar o meu sangue. É quando ele nasce e você, antes dele nascer, você já está pagando o pré-natal, já está comprando fralda, já está montando o seu quarto, comprando berço, fazendo uma reforma, porque antes dele existir, o seu sacrifício das suas compras já existiam. Ele já foi planejado, ele já foi desejado, ele já foi amado e ele já está retirando de você o teu movimento sacrificial a cada dia, que é doação em favor, é a sua morte a cada dia, é a sua anulação para que alguém viva.
E ao longo da vida, as fraldas, a escola, o plano de saúde, as noites mal dormidas, as corridas no pronto-socorro com dor de garganta, o problema quando não tem dinheiro, e as notas e os estudos, e tudo o que ele vai viver. O amor é um sacrifício, o amor é uma ação e não um sentimento. Por isso que quando alguém diz que ama, mas ele não cuida, maltrata, não cobre, não preserva, você diz, isso não é amor. Estamos assistindo aí um caso de uma mãe com um padrasto, o caso do menino Henry, que foi morto pelo rapaz, pelo Jairinho lá. Aquilo me deixou muito chocado. Muito chocado. É impossível isso. Por isso a Bíblia fala que Deus é amor, porque ele é um sacrifício. Quando, Zé? Eternamente. Deus não precisa de quando. Ele sempre foi antes de existir tempo, antes de haver existência e antes de haver o homem. Por isso, quando Deus cria tudo o que ele cria, ele já cria na perspectiva da queda. Ele sabia que o homem ia cair, ia pecar, ia se afastar dele. Então, Cristo já é crucificado desde a fundação do mundo. Nós somos gerados pelo sacrifício. Antes de haver a cruz, antes de haver a criação, já havia a redenção. Antes de nós existirmos, ele já estava pintando o nosso quarto, comprando o berço e preparando todas as coisas, porque ele é Senhor de amor e de sacrifício antes que houvesse tempo e antes que houvesse a existência. Diz o texto em 1 Pedro 1,18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata, ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue do Cordeiro, como de Cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Que coisa louca. Pedro estava dizendo, ele já é antes de tudo, ele sempre foi o que ele foi, ele é o que ele é. Agora a gente passou a ver, 2 Pedro 3, versículo 8, há todavia, irmãos amados, uma coisa que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para ele o tempo é nada, para ele o tempo é um lapso. Em 1 João, capítulo 1, João diz assim, o que era desde o princípio, o que temos ouvido e temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, nos foi manifestada. Que louco! Você imaginou esses caras, esses 12? Com essa consciência, quem é Deus? Deus é o eterno que a gente não vai saber. Eu queria que você pensasse no que existe dentro da sua mente. A mente de cada um de nós aqui é um universo infinito de memórias, sentimentos, pensamentos, razões. A nossa mente é um complexo que não tem terapeuta, psiquiatra, psicólogo, sabe? Não tem psicanalista, ninguém consegue penetrar a mente humana. O poço de loucuras que a gente carrega é uma infinidade, é um mundo inalcançável. Imagina o seu corpo, cada célula, cada molécula, são bilhões, são trilhões que compõem o seu organismo, os seus órgãos internos, na sua pele, que você passa a mão, já está matando células, elas estão se duplicando, elas estão se regenerando, e você nem percebe quantas reações químicas acontecem num minuto na sua vida dentro de você, as sinapses do teu cérebro, para que tudo no seu corpo funcione. O corpo de um ser humano, a sua mente, o seu corpo é um universo infinito para dentro de si. E se eu olhar aqui para minha casa, quantos átomos de matéria existem nos tijolos, na minha porta, aqui no quarto, nessa cadeira, nesse computador, na energia que passa pelos cabos, são bilhões e trilhões, é uma infinidade só na minha casa, e no meu bairro, e nesse mundo de plantas, de seres vivos, terrestres, marinhos, do ar, do oxigênio, dos mares, das rochas, dos Alpes, dos vales. Meu
Deus do céu, só esse mundo é uma infinidade que não há ciência que consiga alcançar tudo. As especialidades dos caras que estudam a botânica, e o cara estuda só a flor que tem no Tibete, e ele gasta a vida inteira para entender aquela flor, e o outro estuda o ornitorrinco e faz uma pós-graduação de 10 anos para entender o ornitorrinco, porque é uma infinidade de conceitos e de riquezas de conhecimento. Agora soma isso ao universo infinito, que é impossível se contar, as estrelas, os planetas, as constelações, as galáxias que a gente olha com os telescópios mais potentes e não vê fim. E tudo isso é um átomo diante do eterno. E esse eterno é um sacrifício de amor. E nós, que somos uma infinidade para dentro e olhamos uma infinidade para fora, somos absolutamente nada diante do que é todas as coisas e do que gera todas as coisas. E esse que gera todas as coisas é amor, é doação, é entrega, é sacrifício desde sempre. Paulo, quando escreve a Tito, ele diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada pelo mandato do Senhor nosso Salvador a Tito, verdadeiro filho segundo a fé, aquele que era desde antes da eternidade. Mas isso não acontece apenas no Novo Testamento. Se nós formos olhar o Antigo Testamento, eu estava lendo essa semana mais uma vez o livro de Miqueias, no capítulo 5, verso 2, a profecia sobre Jesus Cristo. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias, que é contemporâneo de Isaías, já estava profetizando que aquilo que a gente vê e enxerga não é nada, há algo que nos gera, e esse algo que nos gera é amor, é sacrifício. O evento histórico da Páscoa, o evento histórico dos judeus, de matar um cordeiro, pegar o sangue e passar na verga das portas, é simbólico. Era um simbolismo do eterno, que desde sempre, desde até a eternidade, é o que é. Para eles, foi um animal sacrificado. Para o entendimento possível naquele momento, de quem não enxergava o eterno para trás nem para frente, era o ritual religioso necessário. A ceia de Jesus com os seus discípulos, talvez para nós como cristãos, sim, aquela é a nossa verdadeira Páscoa, esse é o meu corpo, este é o meu sangue, e eu morro na cruz, sim, mas nós celebramos a morte do Senhor até que ele venha. Por que celebramos a morte? Porque a morte é o amor, e a ressurreição dele não foi a nossa. Ele não ressuscitou para ser como eu e você, ele não ressuscitou para continuar vivo até hoje conosco, ele não ressurgiu para essa vida. Ele ressurgiu para a verdadeira vida que ele é desde a eternidade. E eternamente ele é morte e sacrifício. Dádiva, doação, perda em favor de alguém, amor, repartir. A cruz existe antes de Deus dizer haja luz, ele já tinha dito haja cruz. Nós somos criados a partir de um sacrifício. Nós somos criados a partir de um amor. E quando hoje nós celebramos, não é um rito cristão ou judaico, é um rito dos seres humanos que dizem ao Eterno: levantamos as nossas taças. Aquele que era, que é, que há de vir e eternamente é o que é, a ele comemos este pão. A ele nós adoramos. Galera, a gente se preocupa tanto com o tempo. E o tempo é isso aqui, ó. Nós não sabemos o que é a eternidade.
Nós estamos desesperados com o que está acontecendo agora, como é que vai ser amanhã, como é que vai ser agora. Nos perdemos nisso. Achamos que o problema é o dinheiro que a gente tem, ou o sexo que a gente faz, ou o trabalho que a gente tem, ou o destaque que a gente ganha, a posição ministerial, profissional, a honra, a ganha, a perda, ser escolhido para estar no BBB, ganhar 1 milhão ou não ganhar 1 milhão, ganhar na telecena, sei lá. Nós estamos perdidos nesse mundo que nos engoliu e nos rouba a sanidade de entender que isso aqui é nada. Porque o eterno nos torna ínfimos na sua eternidade. Mas o eterno, que olha para a nossa desprezível existência, sabe que essa tão pequena existência perto da eternidade só é possível porque ele é um sacrifício. Só ele poderia dizer, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O eterno entrou na existência para que nós víssemos quem ele sempre foi. Ele apareceu diante de nós e foi à cruz para entendermos que é dele que nós saímos. E quando celebramos o sangue e o pão, nós estamos celebrando aquele que é desde os tempos antigos, desde a eternidade, e que nos gerou numa atitude de sacrifício e de amor. Antes de eu encerrar, eu preguei mais ou menos alguma coisa parecida com isso num dos domingos, e eu dei um exemplo, que foi o melhor que eu encontrei. Uma pessoa está no seu condomínio, aqui em São Paulo tem aqueles condomínios que tem 10 prédios, sabe? Alguns de alto padrão, e que tem salão de festas enorme, jardins enormes, né? Eu falei, imagina que você está ali na janela do seu prédio, do seu apartamento, e você olha lá para baixo, o salão de festa sendo arrumado, e você fica ali parado a manhã inteira, assistindo ali da sua varanda o que está acontecendo. Parece que vai ter festa hoje, vai ser uma festa, eu não sei que festa é. Eu estou assistindo o tempo passar. Está chegando ali salgadinho, comida, vai ter festa lá hoje, viu, amor? Lá embaixo, não sei de quem que é, não. É alguém aí do prédio. Deve ser aniversário de criança, todo sábado tem um aniversário de criança. Aí começa a chegar a aparelhagem de som, tá chegando o som, festa de criança, vai ser uma festa de criança. A gente não consegue enxergar porque nós estamos no meio da história. Nós pegamos daquele ponto em diante. Mas dali a pouco, chega uma mesa bonita com um bolo enorme e começa a chegar flores. E ele fala assim, não, acho que não é festa de criança, não, flores. Deve ser aniversário de algum idoso, de alguém adulto, deve ser mulher, porque tem flores, ou pode ser bodas de prata, bodas de ouro, de repente até um casamento, ninguém casa num condomínio, mas pode ser, né? Ou se não é um baile, né? Porque tem muito som lá embaixo, e a sua esposa lá na cozinha, vai contando aí, eu tô olhando tudo aqui, eu vou te passando. Não, acho que não é baile não, tá chegando um monte de cadeira. Deve ter gente, eu acho que o pessoal vai ficar sentado. Mas pelo menos vai ter música, que é o que dá para ver. Daí a pouco começam a chegar os convidados, todo mundo muito bem vestido, e você fala, a festa, acho que é bodas mesmo, e o pessoal veio bem alinhado. Mas aí você começa a perceber e fala, acho que não é não. Porque tem 8 rapazes com a mesma roupa, são padrinhos, e as moças, os pares com um vestido da cor muito parecida. É casamento. Está começando um casamento. Dali a pouco chega o noivo. Aí você fala, matou a charada. O noivo está lá, aquela deve ser a mãe dele. É um casamento. Eu estou assistindo o início de um casamento. Não, você não está assistindo o início de um casamento. O noivo só está ali com a noiva porque alguns anos atrás eles se conheceram. Porque algum tempo eles namoraram. Porque um dia ele fez aquele pedido para ela, disse, você quer casar comigo? E ele se ajoelhou na frente dela, no estádio de futebol, e deu uma aliança. Ela disse, eu quero casar com você. Como o Jonathan fez com a Tamires, eles foram lá no Palácio de Cristal, e tal, e etc, etc, etc. Aí, e você não sabe, foram anos. Aliás, essa festa, eles estão pagando decoração, fotógrafo, iluminação, gravação de vídeo, os músicos, e a comida, o bolo, estão pagando isso há uns 3 anos já.
Muito antes de você assistir à união de um cara com uma menina, isso já começou lá atrás. Você nem sabia. Você chegou agora na história. Agora que o noivo apareceu, é que você entende que tem uma noiva. E que antes de tudo, um dia ele pediu ela em casamento. Aquilo que você está vendo, agora que apareceu o noivo, você entende toda a história. Quando Jesus Cristo, o noivo, apareceu na cruz pela sua noiva, a igreja, era para a gente ter olhado e ter dito, isso aqui começou longe, começou faz tempo. Nossa celebração é para dizer, Senhor, obrigado. Porque antes de eu existir, o Senhor já era. E mesmo a gente sendo tão pequeno, diante da tua eternidade, o Senhor nos ama a cada um de nós. E mais incrível, habita em nós. Fala com a gente, cuida da gente. E depois de termos pecado, o Senhor podia ter chutado essa existência que é um pingo perto da eternidade. Mas o Senhor foi sacrifício antes da gente existir. E Jesus disse, eu vou preparar um lugar para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Esse é um amor que a gente não vai encontrar em lugar nenhum nesse mundo, nem com toda a grana do mundo. Nenhum de nós conseguimos dar isso para uma pessoa. Não existe sacrifício tão gigantesco, porque nós somos muito inferiores a Deus para tê-lo. Nosso amor nessa terra é apenas um símbolo ínfimo do gigantesco sacrifício que Deus é. Por isso que na Páscoa, todas as vezes que comemos o pão e bebemos do cálice, anunciamos a morte do Senhor, o sacrifício, o amor que é Deus, porque através disso é que nós temos vida. A vida, ela é a morte da morte. E na ressurreição, Cristo vence a nossa morte, sendo Ele morte por nós, para que tenhamos a sua vida, porque a vida estava nele e Ele era a luz dos homens. Espero que cada dia, quando você não só for celebrar uma ceia na igreja ou participar de uma Páscoa, mas cada momento da sua vida, que você olhar para você mesmo e para tudo que te rodeia, ou que você sentar numa mesa e pegar um copo ou um talher, ou que você abraçar uma pessoa, ou andar por um jardim e ver uma planta, ou que você olhar para o céu e o sol está brilhando, lembre-se que tudo isso é um lapso diante do Eterno, e que ainda assim Ele nos ama. Então, o nosso motivo para celebrarmos o Cristo, que é amor eterno, não tem limites e não tem fim. A nossa vida, o que darei eu ao Senhor? Como diz o Salmo 116, por todos os benefícios que me tem feito. O que eu vou fazer? Vou beber o cálice da salvação. E vou anunciar as obras dele por onde andar. E a vida que eu viver nessa terra, seja ela um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, apresentando o meu corpo, meus desejos, minhas vontades, meus padrões, minha malícia, minha ganância, oferecendo a Ele, sabe, os meus tropeços, dizendo, Senhor, isso aqui tudo eu coloco na Tua presença, isso aqui é o meu sacrifício. Eu quero Te seguir, porque o Senhor é a vida. E a morte de Cristo, naquela sexta-feira, possa nos impulsionar a sermos sacrifícios vivos, oferecendo pão para repartir, comida a quem tem fome, porque quando negamos a um dos pequeninos, a mim vocês negaram, disse Jesus. Mas quando vocês fizeram para mim. É isso, galera. Deus abençoe vocês.